Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Meninos Eu Vi. Muito prazer para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo James, criador, roteirista e apresentador deste podcast sobre cinema, séries, documentários e tudo mais que o audiovisual mundial nos oferece todos os dias e que a gente não tem tempo de consumir nem 10%, não é mesmo? O Meninos Eu Vi tem episódios inéditos todas as semanas com dicas e críticas do que assistir e de como estas obras interferem nas nossas vidas. Siga este podcast nos principais agregadores do mercado, Spotify, Apple, Deezer, Amazon, YouTube, para você ser avisado dos novos episódios. E eu queria começar agradecendo a todo mundo que tem curtido, comentado, compartilhado esse podcast, como, por exemplo, o Júnior Ribeiro, que fez um longo comentário sobre o Oscar lá no YouTube, nos comentários do episódio anterior, com os meus palpites sobre o Oscar 2024. Muito obrigado, Júnior, e faça como o Júnior. Comente, curta, compartilhe, espalhe a palavra desse podcast com todos os seus amigos. Como é que você faz isso? Use a caixa de comentários aí do seu agregador, em especial o Spotify, ou me mande uma mensagem através do site cotonizio.com.br, cotonizio com C e S, ou também através das redes sociais. Eu estou no Twitter, no Threads e no Instagram como @RodrigoJames, ou faça como o Júnior, vá lá no YouTube e comente. E o último recadinho antes da gente começar é que eu tenho que reforçar o convite para você seguir a minha newsletter chamada Mala, com notícias, críticas e uma curadoria de cultura pop e entretenimento que eu solto todas as sextas-feiras para os e-mails cadastrados. Para acessar, vá até o malanewsletter.substack.com ou acesse aí as minhas redes social medias que tem todos os links lá. Vamos nessa? Vamos falar de Garra de Ferro? Ever since I was a child, people said my family was cursed. Mom tried to protect us with God. Pop tried to protect us with wrestling. He said if we were the toughest, the strongest, nothing had ever hurt us. I believed him. We all did. Garra de Ferro é uma cinebiografia. E se você ouviu o primeiro episódio desse podcast sobre a cinebiografia do Bob Marley, One Love, você já sabe mais ou menos o que eu penso sobre cinebiografias. Mas essa tem algumas camadas que eu queria contar para vocês e vão até ajudar a corroborar com o que eu falei lá no episódio 1 sobre o filme do Bob Marley. Mas antes, vamos à sinopse de Garra de Ferro. Dirigido por Sean Durkin, o filme conta a história real e trágica da dinastia de luta livre Von Erich. Os inseparáveis irmãos Von Erich, no filme interpretados por Zac Efron, Jeremy Allen White, Harris Dickinson e Stanley Simmons, fizeram história no mundo intensamente competitivo do wrestling profissional no início dos anos 1980. A família comemorou grandes sucessos nos esportes, mas também sofreu grandes derrotas. 3 dos filhos do patriarca, vivido pelo Holt McCallany, cometeram suicídio durante suas carreiras. Através da tragédia e do triunfo, sob a sombra desse pai treinador dominador, os irmãos procuram a imortalidade nesse grande palco do esporte. O elenco de Garra de Ferro ainda conta com Lily James, e o filme é uma produção da A24. O que Garra de Ferro tem como principal virtude? Acho que a principal virtude desse filme é exatamente ser uma daquelas cinebiografias super tradicionais e que, se você não conhece a história dos Von Erich, você vai ficar por dentro de toda essa história, de toda essa dinastia de lutadores de luta livre, ou quase, como eu vou contar pra vocês daqui a pouco. Não é um filme que você precisa estar familiarizado com o esporte luta livre para poder assistir. Eu, particularmente, conheço a luta livre, mas eu não sou um expert no assunto. Fui até procurar mais informações sobre... Eu sei, por exemplo, que o The Rock, o ator The Rock, é egresso da luta livre e continua ali atuando de uma certa forma nos bastidores, através da WWE,
que é a principal liga de luta livre, que inclusive fechou um contrato milionário com a Netflix para ter suas lutas transmitidas pela Netflix, mas é um esporte que, apesar de ter transmissão aqui no Brasil, a ESPN transmite algumas coisas, não tem lá uma repercussão muito grande aqui no país, mas eu sei que lá nos Estados Unidos é relativamente grande. Esporte entre aspas, porque para muita gente, eu incluído, luta livre não é um esporte, é uma coreografia. As lutas são coreografadas, são às vezes combinadas, e a gente sabe, isso tá inclusive no filme, a gente vê eles combinando movimentos, combinando determinados golpes, e eu não posso considerar isso então como um esporte. Se você considera esporte, me conta aí por que você considera, mas acho que isso é até irrelevante para o filme. O fato é que a gente passa a conhecer um pouco mais dessa luta e principalmente dessa família que eu não conhecia. Os Von Erich são realmente uma dinastia e o filme mostra muito bem como todos eles se envolveram de uma forma ou de outra na luta livre. Uns queriam mais do que os outros, uns, tá bem claro que foram obrigados pelo pai, e eu acho que aí tá talvez o principal tema do filme, que tá um pouco aqui na sinopse, quando a sinopse fala desse pai e treinador dominador, é uma história de dominação, de submissão da família a um pai doutrinador e dominador, sem muito espaço para fugir disso. Quem foge acaba se libertando disso e acaba seguindo um outro caminho, que é o personagem do Zac Efron. Ele que, num determinado momento da vida, era tido ali como o principal filho da família a seguir a carreira do pai, foi sendo jogado para escanteio em detrimento de outros, sempre foi jogado para escanteio, sempre existiu um motivo para que algum dos outros filhos fosse colocado em primeiro plano, fosse o filho escolhido para ser colocado ali em primeiro plano e trilhar a carreira de luta livre pelo país afora, pelo mundo afora, porque tem várias passagens do filme até feitas no exterior. E quando a sinopse fala da história real e trágica da dinastia de luta livre Von Erich, talvez eles estejam até simplificando um pouco, porque o história cagada, o família cagada, desculpe o meu francês, mas acho que não existe outro termo para descrever essa família Von Erich. 3 filhos suicidaram, o personagem do Zac Efron, que é o Kevin, ele saiu um pouco dessas garras do pai, mas como vocês vão ver mais lá na frente, que eu vou contar pra vocês, a luta livre não saiu da vida dele completamente, como é sugerido no filme. Então, até aqui você deve estar falando, pô, mas Garra de Ferro é um filme ótimo, então, o James adorou. Eu achei bem mais ou menos. Eu de cara já adianto que eu dou 3 estrelas em 5. Por quê? Por um lado, é um filme que tem essa característica da cinebiografia de apresentar uma história interessante. Eu particularmente não conhecia, fiquei ali entretido durante essas pouco mais de 2 horas de projeção pela história dos Von Erich. Por outro lado, o fato do filme ser bastante convencional, ter essa estrutura narrativa super convencional de uma cinebiografia, vai contra tudo aquilo que eu falei lá no primeiro episódio sobre Bob Marley, comparando as cinebiografias do Bob Marley e do Queen, por exemplo, Bohemian Rhapsody, com a do Elton John, que é a que mais me agrada. Então aqui, tudo adquire uma cara de novelão. Sim, dá pra gente colocar dessa forma. Garra de Ferro é um novelão sobre a família Von Erich, e que deixa muitas pontas soltas, e é sobre essas pontas soltas que eu queria conversar aqui. É meio que impossível a gente terminar uma cinebiografia, em especial cinebiografias que a gente não conhece o assunto, que a gente não está familiarizado com aquela pessoa, com aquela família, como é esse caso, e não ir ao Google. É óbvio que a gente termina já com o celular na mão e vai ao Google para poder procurar mais informações sobre aquilo. Será que o que foi apresentado ali no filme é fiel ao real? A gente sempre faz isso, apesar de eu já ter falado para vocês e apesar de eu ter isso na cabeça, que cinebiografia não é o real. Se você quer ver a história real,
vá procurar um documentário. E aqui isso fica mais escancarado quando você vai ao Google e procura informações sobre essa família Von Erich. A primeira informação, e que saltou aos meus olhos logo quando eu busquei no Google, é que não são 4 os filhos do Von Erich, mas 5. O diretor Sean Durkin deixou propositalmente um dos filhos de fora da história. Ele recontou a história dos Von Erich sem esse 5º filho, que é o Chris Von Erich. Isso sem falar no primeiro filho, que morreu muito cedo, mas isso tá no filme, né? Que é o Jack Jr. E o diretor, eu li uma entrevista com ele deu lá uma explicação que pra mim não ficou muito plausível sobre por que ele excluiu o 5º filho. A explicação dele é que a história do filho é uma grande tragédia e ele talvez gastasse muito mais tempo contando essa tragédia no filme e o filme ficaria muito mais longo e talvez não se encaixasse. Eu fiquei me perguntando, mas espera aí, a história dos Von Erich não é uma grande tragédia? Por que não incluir mais uma tragédia e ficar fiel à história real? Esse é um ponto que no final das contas já acaba contribuindo negativamente para a Garra de Ferro. Ou positivamente, se você é como eu e encara uma cinebiografia como uma adaptação. Se você encara como uma adaptação, tudo bem não incluir um personagem. A grande questão aqui é que não é qualquer personagem. Uma coisa é você tirar um personagem secundário, outra coisa é você tirar um personagem que pra mim é principal. Uma família que na vida real tem 5 filhos envolvidos com aquele esporte, 5 filhos que contam essa história, no filme tem 4. Então isso pra mim acabou sendo um problema. E outra coisa que eu achei no Google, e isso sim eu achei até mais problemático, vejam vocês, é a história do Kevin Von Erich. E isso eu acho que o filme foi até meio sacana com a gente. O filme deixa a entender que o Kevin se desvencilhou do pai. Eu acho que para contar essa história do pai dominador e de como a vida de algum dos personagens Von Erich, de algum dos filhos Von Erich entrou nos trilhos, foi necessário mostrar que esse filho, o Kevin, o personagem do Zac Efron, se desvencilhou do pai, então tem toda uma briga com eles ali, ele vai viver sua vida ali ao lado da esposa Pamela, que é interpretada pela Lily James, tem filhos, então a gente sai do filme entendendo que a grande saída para qualquer um dos filhos Von Erich era se desvencilhar do pai, era brigar com o pai, era mostrar pra ele que por mais que ele seja dominador, ele não manda na vida dos filhos, ele não poderia mandar na vida dos filhos, né? A gente tem um pouco essa redenção no final do filme. A personagem da Maura Tierney, que é a matriarca da família, tem um pouco essa redenção numa determinada cena ali. A gente é levado a crer que essa dominação do pai, ela não foi até o final da vida dos filhos ou da mãe, da matriarca e por aí vai. O que não é tão verdade, porque o Kevin se desvencilhou e a gente é levado a crer que ele não queria mais saber de luta livre e tal. Acontece que os filhos do Kevin também entraram para a luta livre. Kevin teve 2 filhos, o Ross e o Marshall. Ambos entraram para a luta livre, tendo o pai ali ao lado deles o tempo todo. Então, peraí, como é que é essa história? No filme mostra que a redenção é você se desvencilhar do pai e sair um pouco desse universo, sendo que na vida real eles entraram nesse universo, pelo menos os filhos do Kevin entraram nesse universo. Eu achei isso até um pouco desonesto por parte da produção do filme, por parte do diretor. Então eu acho que, no final das contas, Garra de Ferro é mais um daqueles filmes que entretém enquanto você tá assistindo, porque a partir do momento que você termina e vai buscar informações e vai pensar sobre ele, sobra uma mensagem, sim, a mensagem do filme é passada, mas no final das contas eu achei meio desonesta a forma com que ela foi passada, porque ela não contou a verdade do que foi a vida dos Von Erich daí pra frente. E é por isso que eu digo que cada vez mais a gente precisa desconfiar de cinebiografias, porque é um gênero ou um subgênero do cinema extremamente complexo, cheio de nuances.
você pode gostar de um filme e quando você vai para a vida real você acaba desgostando dele, como foi o meu caso em relação a esse filme. Ou você pode até sair de um filme às vezes que você não deu nada pra ele, na medida que o tempo vai passando, você vai pensando nele, o filme vai crescendo. Eu acho que essas são as melhores cinebiografias. Ao contrário, por exemplo, da do Queen, do Bohemian Rhapsody, que eu já falei pra vocês que eu detesto, cada vez que eu penso nesse filme, eu gosto um pouco menos dele, mas no cômputo geral, eu continuo ficando com a cinebiografia lá do Elton John, o Rocketman, que pra mim é a mais bacana, pra mim é a que mais me deixou pensando depois sobre esse Garra de Ferro. Então, já falei pra vocês, 3 estrelas em 5, assista, talvez o filme vá te entreter, mas não espere muito dele. Garra de Ferro, durante um determinado momento, no segundo semestre de 2023, foi inclusive cogitado para Oscar. Foi solenemente ignorado no Oscar 2024 agora, mas eu acho que a performance do Zac Efron é digna de Oscar. Ele poderia sim ter sido indicado ao Oscar de melhor ator, durante um tempo falou-se nisso, mas é um filme que foi ignorado nessa temporada de premiações e eu acho até que é melhor que seja assim. Então é isso, esse foi mais um episódio de Meninos Eu Vi. Me conte o que você está achando desse podcast, me conte o que você achou de Garra de Ferro, através das minhas redes sociais, através da caixa de comentários do seu agregador de podcast predileto. Curta, compartilhe, comente, espalhe a mensagem desse podcast com os amigos e a gente se encontra aqui a qualquer momento, em edição extraordinária ou não, com mais um episódio de Meninos Eu Vi. Um grande abraço e até o próximo.